Bem-vindo ao canal O Peregrino de Medjugorje. Estamos diretamente do pátio da igreja São Tiago, aqui em Medjugorje. Gente, eu tô transpirando, ó, já tô suando. Mas hoje é um dia muito especial e eu fazia questão de gravar esse vídeo. Hoje é dia 2 de agosto. Celebramos o Perdão de Assis. É uma festa importante para a igreja, principalmente para os franciscanos. Medjugorje é uma paróquia franciscana, mas nesse dia 2 de agosto, muitas coisas já aconteceram em Medjugorje. Eu quero falar um pouquinho disso para vocês, para ajudá-los a entender melhor a dinâmica da Virgem Maria aqui em Medjugorje e a finalidade um pouco dessas aparições. Vamos começar então pelo Perdão de Assis. Lá em 1216, São Francisco de Assis estava rezando na famosa igreja da Porciúncula, em Assis, quando a igreja se iluminou e ele viu Jesus e Nossa Senhora. E Jesus perguntou para ele o que ele desejava para a salvação das almas. Olha o que Francisco diz. Santíssimo Pai, mesmo que eu seja um mísero pecador, te peço que a todos quantos arrependidos e confessados virão a visitar esta igreja, lhes conceda amplo e generoso perdão com uma completa remissão de todas as culpas. O Senhor lhe disse: ó irmão Francisco, aquilo que pedes é grande, de coisas maiores és digno, e coisas maiores tereis. Acolho, portanto, o teu pedido, mas com a condição de que tu peças esta indulgência da parte minha ao meu vigário na terra, o Papa. Efetivamente, Francisco pediu autorização ao Papa Honório III, que lhe concedeu, e no dia 2 de agosto de 1216, junto com alguns bispos, houve uma missa na Porciúncula. Então, a partir daquele ano, todo dia 2 de agosto, havia essa indulgência. Para quê? Para a salvação das almas. Porque São Francisco, disse ele ao Papa, queria levar o máximo de pessoas possíveis com ele para o céu. E o que acontece em Medjugorje no dia 2 de agosto? Medjugorje, diferente de Lourdes, diferente de Fátima, Nossa Senhora apareceu para a paróquia, primeiramente. E, depois da paróquia, para o mundo. Mas é uma característica muito importante daqui de Medjugorje o fato dela ter aparecido para os paroquianos. E a paróquia de Medjugorje é uma paróquia franciscana. Apenas 40 dias depois que começou as aparições, mais ou menos, não exatamente, mais ou menos, no dia 2 de agosto de 1981, no horário da aparição, no finzinho da tarde, lá pelas 6 horas, houve o milagre do sol. O sol bailava no céu, anéis saíam do sol e vinham em direção a Medjugorje. As pessoas relatam também que como que uma espécie de balões saíam do sol e vinham em direção a Medjugorje. Viram também o Sagrado Coração de Jesus, viram Nossa Senhora e viram anjos com trombetas saindo do sol. Isso no dia 2 de agosto. Mas não para aí. Também no dia 2 de agosto, 9 dias antes, Nossa Senhora tinha pedido para os paroquianos fazerem um jejum de 9 dias a pão e água. Nossa Senhora que às vezes pede isso. E pensa, numa aparição falsa, você acha que algum vidente ia se dar o trabalho de jejuar 9 dias a pão e água? Olha, tem que querer muito mentir, hein? E aí Nossa Senhora pediu para eles fazerem esse jejum e ela disse que no último dia, no dia 2 de agosto, na festa da Rainha dos Anjos, ela apareceria também, além de aparecer no fim da tarde, apareceria também às 11 horas no alto do monte. Então jejuaram e subiram para esperar a aparição nesse dia. Acontece que nesse dia o céu estava muito estrelado. E os videntes contam que quando Nossa Senhora apareceu, veio com ela estava muito alegre, veio com ela milhares e milhares e milhares de anjos. Os videntes contam que quando eles veem anjos com Nossa Senhora, quando ela está triste, os anjos ficam também numa posição de tristeza. Quando ela está alegre, os anjos batem velozmente as asas deles durante a aparição.
E as pessoas que estavam no monte nesse dia viram as estrelas caindo do céu, e quando as estrelas caíam e tocavam o monte, elas se multiplicavam em 10. Não preciso dizer para vocês o susto das pessoas na época, o medo, né? Pensa, dá um certo terror essa experiência. Então a gente percebe que dia 2 de agosto não é um dia qualquer em Medjugorje. Um outro ponto importante que a gente não pode deixar de lado é que foi também num dia 2 de agosto de 1987 que Nossa Senhora começou a aparecer mensalmente para a vidente Miriana para rezar pelos que não conhecem o amor de Deus. Ela apareceu para a Miriana do dia 2 de agosto de 87 ao dia 2 de março de 2000, portanto dá mais ou menos 33 anos, todo dia 2 de cada mês, para rezar pelos que não conhecem o amor de Deus. Também no dia 2 de agosto de 1981, nesse mesmo dia que teve o milagre do sol, que teve as estrelas que caíram do céu, foi pela primeira vez que as pessoas pediram para tocar no manto de Nossa Senhora. Então os videntes pediram para Nossa Senhora se seria possível e Nossa Senhora autorizou. Então os videntes pegavam na mão das pessoas e iam tocando no manto de Nossa Senhora. Acontece que, durante essa experiência, o manto de Nossa Senhora foi se sujando. E os videntes contam que eles não viam efetivamente quem sujava mais o manto ou menos o manto. É muito legal essa delicadeza de Nossa Senhora. E aí eles ficavam meio apavorados, né, com essa situação, e Nossa Senhora disse para eles o seguinte: aqueles que sujaram o meu vestido são aqueles que não estão na graça de Deus. Confessai-vos frequentemente. Não deixeis que na vossa alma permaneça por longo tempo, ainda que seja somente um pequeno pecado. Confessai e reparai os vossos pecados. A partir então do dia 2 de agosto de 81, as pessoas começaram a se confessar em Medjugorje com mais frequência. A ponto de que Medjugorje seja hoje chamado, o próprio Papa João Paulo II disse isso, Medjugorje é o confessionário do mundo. E é algo assim fantástico. Você anda em Medjugorje, dos dois lados da igreja tem os confessionários. Daquele lado é os confessionários em croata, que vive cheio. Desse lado são os confessionários para os estrangeiros, que aí tem uma plaquinha com o idioma que o padre fala. E os padres testemunham, porque quantidade não é qualidade, viu, gente? Os padres testemunham, as confissões em Medjugorje são diferentes. E as pessoas que confessam aqui, a gente mesmo, testemunha a mesma coisa. João Paulo II dizia que se ele não fosse papa, ele viria a Medjugorje ajudar a confessar as pessoas. Temos ainda um outro fato interessante com Francisco. Hoje o nosso Papa se chama Papa Francisco. E é justamente o Papa Francisco que autorizou peregrinações oficiais a Medjugorje. O que isso significa? As peregrinações nunca foram proibidas pela igreja. Acontece que um bispo, se quisesse trazer a sua diocese, não podia falar, vai ter uma peregrinação da diocese de São Paulo para Medjugorje. Não podia. Com essa autorização do Papa, pode o bispo dizer que vai levar a diocese dele em Medjugorje. Antes vinham mais em grupos privados. O Papa Francisco também nomeou 2 visitadores apostólicos, um faleceu e aí ele nomeou outro. E os 2, sempre a mesma opinião. Quem dera que todas as paróquias do mundo fossem como Medjugorje. A vidente Miriana conta que depois que os segredos acontecerem, a gente vai entender do porquê Nossa Senhora ter aparecido para ela todo dia 2. Como o dia 2 de agosto é um dia muito significativo para Medjugorje, provavelmente algum dos segredos está ligado a essa data. Mas a graça realmente desse dia é fantástica e para conseguir a indulgência desse dia, você não precisa necessariamente vir a Medjugorje ou ir a Porciúncula em Assis. Você pode ir rezar em qualquer igreja franciscana ao redor do mundo, faz uma oração e reza um creio e um Pai Nosso, além das outras condições da indulgência, que eu deixo aqui embaixo, as outras condições necessárias. Mas isso nos ajuda a entender um pouco
a ligação de Medjugorje com São Francisco. Quem foi esse santo? São Francisco foi aquele que Jesus pediu, vai e reconstrói a minha igreja, que foi o santo que quis levar o maior número de almas para o céu. Porque esse assunto de salvação das almas, às vezes a gente nem dá muita bola, às vezes, ai, salvação das almas, mas meu amigo, quantos anos você tem? Eu tenho 34. Já passou quase a metade da minha vida. E parece que passou num piscar de olhos. Pensa como passa rápido tudo isso. E o que vai ficar mesmo é o para sempre, é a vida eterna. Parece algo às vezes tão distante da nossa realidade, mas é a coisa mais real e a única certeza que a gente tem na nossa vida. Muito obrigado por ter me acompanhado até aqui. Se inscreve no nosso canal, curte o nosso vídeo, manda para alguém que possa se interessar por Medjugorje. Temos o Instagram, O Peregrino de Medjugorje também. Um abraço, pessoal. Tchau.